Eu sou ansiosa. Tá bom, eu admito. Ah, vá, que você não sabia que eu sou ansiosa. Porque assim, os primeiros vídeos lá atrás de magia, eu já falava, eu não quero esperar, eu quero tudo agora, e não sei o quê. E na verdade isso vem de um histórico, né? Não é à toa. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa agora e a gente tenta e o agora nunca chega, você foi paciente esperando e até que você chega e fala, não quero mais, agora tem que ser do meu jeito, tem que ser no tempo que eu quiser, porque você já esperou muito. Então assim, tem um histórico, mas sim, eu sou ansiosa e isso começou a ter efeitos negativos na minha saúde. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Quer aprender magia, quer aprender quântica, quer aprender um monte de coisa legal? Entra em aprendamagia.com.br. Também tem um link aqui embaixo que eu te convido para a Semana da Magia. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas logo ela vai entrar no ar. Se ela já tiver saído no ar, também deixa seu e-mail aqui nesse link aqui embaixo, que assim que tiver outra vez eu te aviso. Sempre com muita informação útil para você que quer começar a produzir sua própria realidade. E não ter mais que esperar o tempo de reticências. Cada um fala de um jeito, mas o que vale é ficar no controle da nossa vida. E é exatamente isso que eu ensino pra você. Mas então, Tracy, você não tá no controle da sua vida, você tá ansiosa por quê? Pois é, tem uma área específica da minha vida que eu não consigo controlar, que é a área de relacionamentos. Relacionamentos com pessoas. Isso é muito difícil pra mim. Pois é. Se você ler o meu livro, Na Descoberta de Mim, tem um link aqui embaixo para comprar. Inclusive, abaixou o preço do e-book. Eu tentei jogar lá embaixo para realmente só não compra quem realmente não quer, porque acho que tá assim, acho que tá uns 15 contos, uns 17 contos, nem sei quanto é. Eu vou ganhar quase nada nesse livro. É só mesmo para espalhar, para vocês terem como referência a minha história e quem sabe ajudar em alguma coisa. É a história de como eu encontrei a magia, como eu me encontrei na magia, por que eu cheguei na magia. E lá conta um pouco, basicamente, dos meus relacionamentos. Cada capítulo é um nome de uma pessoa que passou pela minha vida. Lógico, nomes fictícios. Tem mais aqui no canal falando sobre o livro, sobre as músicas que eu cito no livro, que dá pra ouvir também no Spotify, enfim. Se você não comprou o livro, compre, tem ele tanto em papel, desse jeito assim, ou em e-book, pra você ler no seu celular, no seu computador, onde você quiser, certo? Enfim. A área de relacionamento a gente não controla muito, né? Na verdade, a gente não controla nada. Há uns meses atrás, foi quando tudo começou. Eu tava esperando uma mensagem que não vinha. Eu lembro exatamente desse dia, porque foi a partir desse dia que isso realmente tomou proporções grandes na minha vida. Eu sempre fui ansiosa, mas eu nunca tive um sintoma de tipo, eu não durmo, eu não consigo pensar em outra coisa. Não, eu desencano. Como boa sagitariana, eu largo pra lá. Porém, isso é um assunto frequente na minha vida e um assunto difícil de resolver pra mim. Confesso que eu não sou a melhor pessoa pra lidar com relacionamento, eu não sou muito boa com isso, eu meto os pés pelas mãos. Cara, não sei. Eu acho que eu não nasci pra saber lidar com pessoas, de verdade. Enfim, essa noite eu tava esperando a mensagem de uma pessoa que falou assim, quando eu chegar em casa eu te ligo. Ou, te mando uma mensagem. E aí, eu fui dormir. Geralmente, quando eu tô muito ansiosa, e não é muito, de novo, nunca foi muito ansiosa, de tipo, faz tanta diferença na minha vida, mas eu tendo a querer dormir. E depois, eu pensando sobre isso, eu raciocinei que tem totalmente a ver com dormir para não ver o tempo passar, para o tempo passar mais rápido, eu acordar e o negócio já ter acontecido. Então, esse dia eu fui dormir cedo, eu devia ter ido dormir umas 7h30 da noite, eu tava sem minha filha em casa. E eu falei, quando a pessoa me mandar mensagem, eu vou acordar. Pois bem, eu devo ter ido dormir umas 7h30, quando deu umas 8h30 eu acordei. Peguei o telefone, nada de mensagem, nada de ligação, dormi. Depois, daqui mais 1h, 1h30, acordei de novo. Mensagem, nada. Dormi de novo. Aquela noite, eu perdi as contas de quantas vezes eu acordei esperando a mensagem. E eu lembro que quando eu acordei, sei lá, tipo,
4 horas da manhã, já era muito tarde ou muito cedo, eu já sabia que a pessoa não ia mais mandar uma mensagem naquela hora, mas eu continuei acordando até o horário que eu tinha mesmo que acordar. Eu acordo todo dia às 6 da manhã. Aliás, não mais, ultimamente eu tenho feito há 1 mês e pouco, mais ou menos, eu tenho feito meditação, todo dia eu acordo às 5h30, para depois, né, realmente começar a vida às 6. Mas antes eu acordava às 6 da manhã e sabia, e fiquei acordando a noite inteira e nada da mensagem chegar. Nesse dia foi quando eu dei um basta e eu falei, eu não posso ficar dependente de alguém dessa forma, né? De você perder uma noite de sono esperando uma mensagem, era importante para mim. Nesse dia eu dei um basta, terminei o que tinha que terminar, falei, desculpa, não vai rolar assim. Só que o que aconteceu? Acordar a noite inteira, eu acho que foi foi, né? Mas isso desencadeou uma sensação que depois, nesse dia, durante o dia, eu comecei a ter. Durante o dia eu comecei a me sentir mal. Do nada, eu comecei a me sentir muito mal e eu não digo que é falta de ar, eu não sinto falta de ar, mas eu começo a respirar fundo, como se eu tivesse com dificuldade de respirar. Aí eu fico, e uma vontade louca de chorar. Nesse caso, nesse dia, tinha esse motivo de exaustão. Eu senti isso, uma exaustão de mim, de tentar lidar com a mesma situação. E eu sou a que fala sobre isso, a que prega sobre isso. Eu entendo tudo que acarreta, tudo que acontece pra gente atrair as mesmas situações. Enfim, cada um tem seus processos, eu também tenho os meus e eu tô na busca de também quebrar certos ciclos na minha vida para que eles não se repitam. Esse claramente eu ainda não consegui, mas ok, abafa. Ok, enfim, a partir daí, quando passava pela minha cabeça algum pensamento relacionado a essa pessoa ou alguma outra pessoa que tivesse tido algum tipo de relação comigo, vinha essa enxurrada de emoção, de querer chorar, de ficar assim, me sentindo mal, respirando fundo, aquele mal-estar, às vezes enjoo. E fora que eu andava tendo muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu até achei que... Eu falei, putz, eu preciso fazer um exame de vista, né? Eu não uso óculos nem nada, eu só uso, né, essas lentes coloridas que eu adoro. E eu fui renovar minha carta de motorista há pouco tempo. E aí eu fiz o exame de vista, né, de motorista lá. E aí ele... Nossa, quantos anos você tem? Caramba, mas você tá enxergando bem, hein? Eu consegui ler todas as coisinhas lá. Eu nunca usei óculos, pra não dizer que não. Quando eu era pequena, eu tinha umas dores de cabeça, me deram um óculos de descanso. Nem sei se existe isso ainda. Enfim, eu achei que eu precisasse de alguma coisa do gênero, porque eu realmente enxergo bem, nunca tive problema pra enxergar. Mas por causa das dores de cabeça, eu achei que pudesse ser isso. E lá eu meio que descartei isso. Eu falei, não, então não tem a ver com enxergar, né? Mas eu continuava, mas eu nunca associei. Eu tenho tomado muito remédio pra dor de cabeça. E essas crises começaram a ser muito frequentes. Em lugares aleatórios e sem gatilho nenhum. Porque toda vez que tem essas crises, e eu já tenho amigas que tiveram síndrome do pânico e tudo mais, coisas do gênero, eu sei que existem gatilhos. Mas no meu caso, eu já não estava mais pensando em nada. Eu estava aqui, da última vez eu estava num curso tirando meu registro de trabalho. E aí, no meio do curso, eu ouvindo o professor, de repente eu começo... Ai, meu Deus. Tipo, pensando, sabe? Eu preciso ir no banheiro. Eu levantei, fui no banheiro, lavei o rosto assim, sabe? Tentando não chorar, porque, ok, várias vezes eu choro, mas às vezes nem chorar eu consigo. Mas ali eu tava tentando não chorar porque, não tem nada a ver, eu tô lá num curso, não tô pensando em nada, tô de boa ali, sabe? Eu realmente não sei o que tava acontecendo, não sabia o que tava acontecendo. E logo depois eu me acalmo e volto. E essa sensação, quem me viu, quem vê os outros vídeos, já viu que eu falo alguma coisa sobre uma sensação que eu tenho relacionada a uma pessoa específica, que é o cara do livro. Quando acontecia alguma coisa na vida dele, eu tinha essa sensação. E essa sensação parece essa sensação que eu sentia, só que a sensação que eu sentia com ele
não era uma sensação que me incomodava muito. Primeiro porque era muito esporádico e segundo que eu não passava mal com aquilo. Eu só ficava sentindo como se eu soubesse que alguma coisa ia acontecer ou tinha acontecido, e realmente tinha acontecido. Se você ler meu livro, você vai ver todas as vezes que eu senti alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa com ele. Parece essa sensação, só que é amplificada e é muito ruim. É muito ruim. Tá bom. Ia ter um trabalho de ayahuasca na semana passada. E eu falei, quero ir e tal. Só que eu tava tão frágil, tão debilitada emocionalmente, sabe? Cansada, exausta. Que eu falei, cara, se me der aquelas sensações ruins que tem me dado na ayahuasca, eu já tenho tido essas sensações normalmente na vida. Então, eu não queria sentir isso. Então, eu tava muito... como eu posso dizer? Eu não queria ir. Eu queria ir, mas eu não queria ir. Porque eu sei que quando a gente menos quer ir, é quando a gente mais tem que trabalhar. Ok. Marquei com um amigo que íamos juntos para Campinas. Ele tinha que ir para lá, ele não ia participar do ritual, mas a gente ia junto. E aí combinamos a semana inteira, beleza, estaremos lá e tal. Na quinta-feira, eu comecei a ter uma crise louca de manhã. Que E assim, sempre que eu tenho essa crise, o que eu tento fazer? Eu tento deitar e dormir pra passar logo. E foi numa dessas vezes que eu tentei deitar e dormir que eu me toquei que às vezes eu durmo e sem sono, e eu sempre tive muita facilidade pra dormir. Aliás, teve vezes agora, dessas últimas vezes, que eu demorei pra dormir. No final eu durmo. Mas eu demorei também por causa dessa coisa de ansiedade. Mas eu nunca tive problema pra dormir. É assim, eu quero dormir mesmo sem sono, eu encosto e durmo. Nunca tive problema de verdade. E eu reparei que toda vez que eu deito pra dormir assim, se eu for reparar, é porque eu tô muito ansiosa e eu quero que passe o tempo logo. Eu não quero esperar o tempo passar até chegar o que tem que chegar, o que eu vou fazer e tudo mais. E outra coisa que eu reparei, eu sou muito pontual. Mas na verdade não é que eu sou pontual, eu chego antes. Sempre. E eu comecei a reparar que também é ansiedade. E como é que eu reparei isso? Eu sempre fico puta e eu brinco, né? Que eu falo, eu odeio ser pontual, porque ninguém é pontual. E realmente, ninguém é pontual no mundo. Sempre eu chego antes e fico esperando e tal. Eu reparei que os lugares que eu costumo ir, eu chego antes porque eu quero resolver logo. Eu tô tão ansiosa que eu começo a me preparar muito antes. Eu só chego atrasada num lugar se é uma coisa que, é muito... Nossa, aconteceu alguma coisa. Eu nunca chego atrasada. Nunca chego atrasada. Eu sempre chego antes. E não é que eu chego no horário, eu chego antes. Eu sempre saio com 1 hora de antecedência, independente do lugar que eu vá. A não ser que seja, muito longe, daí eu saio mais. O próprio trabalho de Campinas, que Campinas é 1h30 de São Paulo. Então, eu saio com muito tempo de antecedência, né? Mas em São Paulo, geralmente, eu saio com 1 hora de antecedência, independente se eu vou pro bairro do lado ou pra 3 bairros pra lá, não importa. Eu sempre saio com 1 hora de antecedência e sempre chego antes. Às vezes não, mas ok, eu tô com tempo, né? Mas até isso nunca foi ruim pra mim, tirando a raiva que eu passo porque ninguém é pontual. Tá bom. Na quinta-feira eu tive essa crise, eu falei, não dá mais pra aguentar, procurei, marquei um psiquiatra, fui no psiquiatra na sexta. Conversei com ele e ele me explicou uma coisa que, nossa, eu quase começo a chorar no meio da clínica lá, no meio do consultório. O psiquiatra, ele é pra dar remédio, né? E, na verdade, eu queria tomar remédio. Eu vou tratar isso, eu quero tratar isso. Até quem eu pedi ajuda foi a minha amiga linda Dini, que tem aqui no canal um monte de vídeo com ela, que ela faz Theta Healing. E eu falei pra ela, assim, amiga, eu quero ajuda, quero que você trate essa minha ansiedade, mas eu não quero agora. Nesse momento eu não quero lidar com isso, porque o que o Theta Healing faz? Ele vai buscar a raiz do problema e dissolve essa raiz. Traz outros downloads no lugar para que você não tenha mais aquele problema. Só que para isso você tem que remexer. E eu tô tão cansada que eu falei para ela, quero tratar, mas não agora. Então assim, eu vou buscar um remédio para meio que anestesiar isso que eu tô sentindo e aí eu vou tratar com você. E a gente tá para marcar contato da Dini, vou deixar aqui embaixo também, é uma terapeuta incrível, amicíssima minha, é uma pessoa iluminada e assim, o conhecimento que ela tem
nas terapias para realmente tratar os problemas. É uma coisa incrível. Recomendo. Bom, fui no médico e o que ele falou, né? Eu contei pra ele os sintomas e ele me explicou uma coisa. Ele fez um desenho. Ele falou assim: olha, o cérebro produz tipo X, não sei o que era o nome, mas ele falou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele desenhou 4 símbolos de mais. E você sempre produz mais do que gasta. Você gasta, tipo, pra resolver algum problema da sua vida, você gasta, tipo, aí ele colocou 3 símbolos de menos. Não, acho que ele colocou 5 de mais e 3 de menos. Aí você gasta um pouco disso aí. E isso aí, quando você gasta muito disso, primeiro que você tem muita reserva, mas o que acontece? Você começa a ficar ruim de memória, você começa a ter dor de cabeça, porque você começa a gastar muito. Quando você tá gastando mais do que o corpo consegue produzir. E geralmente você não gasta mais do que o corpo consegue produzir, porque o corpo produz muito. Só que se você usa isso constantemente para coisas que não tem solução, ou que não tem solução simples assim, que ele falou que geralmente é relacionamento, você acaba usando mais do que você produz. A hora que ele falou isso, de tipo, gastando pra resolver uma coisa que não tem como resolver. Eu falei, meu, tipo, você tá falando da minha vida, né? Ok. Fez todo sentido pra mim ele ter falado isso. E ele falou que a maioria das pessoas hoje em dia que procuram ele é pra isso. É exatamente isso que acontece. Eu não tenho quadro depressivo. Isso, usando muito, eu acabo entrando num quadro depressivo, porque daí quando eu começo a usar demais e só, né, gastar muito sem produzir, aí eu acabo entrando num quadro depressivo. Só que eu ainda não tô entrando nisso. O que eu tô entrando é nessas crises, né, de ansiedade, que faz eu ter todas essas sensações ruins e tudo mais, só porque eu não tenho tanto desse negócio que teria que ter mais do que eu gasto. Aí ele falou, olha, o que você pode fazer é o seguinte, eu vou te dar um remédio diário. Esse remédio não vai fazer você produzir mais, ele vai fazer você gastar menos. Ou seja, né, porque eu acho que eles já entendem que as pessoas não vão parar de resolver problemas, né? A gente tá nessa vida pra resolver os problemas que aparecem, né? Então, ele vai fazer eu gastar menos pra ir repondo essa coisa, porque o organismo vai produzindo e eu vou voltar a ter uma, como é que fala? Uma reserva grande disso. E ele falou que o tratamento seria interessante que eu continuasse por pelo menos um ano. Eu acho que esse deve ser o tempo que ele leva pra repor o suficiente. E ele marcou a consulta e ele remarcou a consulta para daí um mês, né? E também me deu um outro remédio, tarja preta, que era um calmante. Eu até achei engraçado, porque o remédio era tipo R$6, R$7 com desconto na farmácia. Eu falei, cara, estão me dando farinha, né, pra tomar. Ou seja, tipo, carboidrato. Se eu estiver fazendo uma low carb, tô tomando comprimido de farinha, não dá. Ainda se pelo menos fosse de proteína. Eu não tava botando muita fé, não. Bom, comecei a tomar o remédio, que coisa menos. Aí no dia seguinte, que eu ia pro trabalho, eu não tinha certeza se eu ia pro trabalho, até porque eu tinha que conversar com a madrinha sobre esses remédios, se podia, se não podia. E eu até descobri que esses remédios em específico não tem contraindicação, não dão choque com a ayahuasca, então no final poderia. Só que eu ainda não sabia. E eu ia pra Campinas de qualquer jeito. Aí o que esse meu amigo falou? Ele falou, olha, eu tenho uma consulta no médico, também terapia, alguma coisa assim, e eu vou sair meio-dia da consulta. E aí a gente se encontra lá em Pinheiros. Beleza. O que eu fiz? Quando foi 10 para as 11, mais ou menos, eu mandei uma mensagem para ele, eu sabia que ele não ia ver. Falei, olha, eu tô indo abastecer e vou para Pinheiros. E daí eu te espero lá. E aí a hora que você me falar, eu não sabia onde era. Eu falei assim, a hora que você me falar, você me fala onde você tá e a gente se encontra. Tá bom. Aí saí lá, cheguei em Pinheiros, era 11h20, 11h30 por aí. Estacionei o carro. E aí, tô esperando. Nesse dia de manhã já tinha me dado crise. Mas eu falei, não vou tomar o remédio, porque esse remédio do SOS, né? Porque eu não sei
né? Tipo, eu vou pro trabalho, eu ainda não tinha decidido se eu ia fazer o trabalho ou não, porque eu tava bem, né, com medo, né, de fazer o trabalho, por causa dessa coisa toda de ansiedade. Foi dando 11h45, aí deu meio-dia, nada dele. Meio-dia e 10, meio-dia e 20. O que aconteceu? Crise de ansiedade. Comecei a me sentir mal. Comecei a respirar. E eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu mandando mensagem, cadê você? Cadê você, caramba? E eu só esperando lá, de boa, não sei o quê. Tava parada, aí eu falei, mandei uma mensagem, olha, eu vou tomar o remédio que eu tenho que tomar, mas eu vou deitar aqui, eu não sei se ele dá sono. O que o médico disse é que ele não dá sono se eu tiver em crise. Porque ele, né, acalma os bagulho que tá alto. Mas se eu não tiver em crise e eu tomar, eu vou ter sono. Então tá bom, aí eu falei, olha, eu vou tomar o remédio, vai que eu durma. Eu falei o número, eu falei a rua e o número que eu tava estacionada. Deitei o banco e fiquei lá esperando, tal. Consegui dormir? Consegui nada, não fiquei com sono. E tava ruim, tava com aquela sensação ruim de novo. Fiquei esperando. Falei, meu, não é possível. Olhei no relógio, 1h05. Sendo que eu tinha marcado com ele. Marcado, né? A gente não super marcou, mas ele tinha falado, então eu achei que. Ok. 1h05 e nada dele. Ele não tinha nem visto as mensagens ainda. Falei, meu, não é possível. Eu fiquei péssima. O remédio não tinha feito efeito ainda. Eu comecei, tipo, tava com uma crise louca. Comecei a chorar de raiva, de ansiedade, de por que as pessoas me dão bolo? Tipo, acabou o mundo, sabe? Tipo, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, olha, eu não sei qual é o seu problema, não sei o que acontece, mas eu tô indo pra Campinas. E aí, tipo, super ok também, né? Também não fiz a louca, né, nas mensagens, porque teoricamente eu acho que eu não sou. E eu acho, né? Não pergunto pros meus amigos, porque vai que, né? Mas ok. Fui pra Campinas. E, tipo, quando o médico falou que evita dirigir depois de tomar o remédio. Eu fiquei atenta, porque se eu tivesse com sono, com mais sono, eu fui muito devagar e já fiquei atenta, porque se eu ficasse com sono, eu ia parar no caminho e, né, dormir, tirar um cochilo, alguma coisa do gênero. Né, eu tava esperando isso. Mas também sabia que, como eu tava em crise, era difícil dar sono. Então, assim, eu fui me percebendo, não recomendo isso, né? Mas eu tava assim, tava em crise e eu queria ir embora, eu não queria ficar aqui, eu já tinha marcado que eu queria ir, eu ia de qualquer jeito, se eu fosse participar do trabalho ou não, eu queria ir pra lá. Então, eu fui de boa, fui tranquila, não me deu sono nenhum e fui chorando, tava, né, conversando com amigas e tal, boto no viva voz do carro e só vou, né? E aí, no meio do caminho, eu não tava mais conversando com ninguém na estrada, não sei o quê, eu fui ficando mais calma. E eu sempre ouço alguma coisa, eu tô sempre ouvindo podcast, ou no mínimo música. Eu raramente tô com o som desligado, a não ser que eu esteja fazendo algum mantra, alguma coisa assim, mas ainda assim, geralmente eu ponho o mantra no som do carro e fico repetindo junto. Eu não uso não ligar nada no carro. E aí, quando eu dei por mim no meio do caminho, eu parei para me perceber dirigindo. Não tava com sono nenhum, não tava com nada distorcido, assim. De novo, eu fui devagar. De novo, não recomendo, não façam isso, tá? Mas, assim, tava em crise. Eu queria, sabe, socorro, quero ir embora do planeta. E eu fui, ai meu Deus, desculpa. E aí eu fui assim mesmo e sei lá. Eu comecei a perceber que eu tava com uma sensação. Assim, eu tinha parado de chorar, eu tava muito tranquila, muito tranquila. Parecia assim, a sensação que eu tinha era que eu tava no espaço, flutuando. E é engraçado que em algumas meditações na vida, assim, durante a vida, quando pedem pra imaginar um lugar calmo, tranquilo, não sei o que, muitas vezes eu me imagino no espaço. Porque eu imagino assim, imagina um escuro total, você, tipo, flutuando, sabe, muito de boa. Essa é a visão que eu tenho de um lugar muito calmo. E eu me sentia assim. Eu tava dirigindo e eu tava assim, eu não tava triste, eu não tava feliz, eu tava só existindo, sabe? Uma coisa linear, flat. E eu fiquei feliz, mesmo sem estar feliz, por tipo,
que bom que eu não tô sentindo nada. Meu Deus. E eu gostei muito da sensação de não sentir nada quando eu tava completamente doida, sabe? Com aquela sensação horrível e chorando e enfim. Eu descobri que o comprimido não era placebo. Porém, esse comprimido é um SOS, né? Ele é pra eu tomar se e quando eu tiver crise. Ele falou pra eu tomar meio, de meia em meia hora, quando eu tiver crise. Eu tomei só meio, não tomei outros. Então, eu não queria tomar mais, né? Porque ia ter o trabalho de ayahuasca, que podia ser que eu participasse depois, não sei o quê. Então, eu não queria tomar mais. E realmente não tomei, apesar de demorar pra fazer efeito, porque quando eu tomei o remédio, até fazer efeito, eu acho que deu 1 hora aí até fazer efeito. Mas eu não tava normal, eu tava assim, calma. Tanto que quando eu cheguei em Campinas, foi engraçado, porque todo mundo meio que reparou, assim, né, que tipo, até tava uma amiga minha lá, a Lana, que ela, oi, não sei o que, eu fiquei olhando pra ela, assim, aí ela, amiga, tá tudo bem? Nossa, tipo, eu demorei alguns segundos pra reconhecer ela. Eu já tinha visto ela uma vez, um vídeo sobre o cacto São Pedro. Eu fui com ela, eu vi a Lana nesse dia, junto com o Dani. Depois eu não vi mais. Eu vejo fotinho de WhatsApp, vejo os comentários dela nos vídeos. Mas eu a vi de novo e eu não reconheci. Eu tava assim, me sentindo dopada. Não tava dopada, mas eu tava falando baixo, eu tava numa calma que eu geralmente não tenho, né? Eu sempre sou bem acelerada, né? Tudo isso pra compartilhar com vocês que isso é um problema que dá pra ser tratado. Não é só tratar com remédio, tá? Tem que buscar ajuda psicológica. Eu não tenho mais saco pra psicólogo. Nada contra a profissão, tá? Eu já fiz bastante coisas com psicólogos e eles me ajudaram demais. Mas hoje em dia eu conheci outras técnicas e eu gosto mais dessas outras, até porque elas são mais rápidas e eu sou ansiosa. Ai, meu Deus, esse remédio não tá fazendo efeito, não. Enfim, Theta Healing é muito rápido, você trata em uma sessão, né? Aquele problema você trata em uma sessão, aquele problema você não vai ter de novo. Você vai ter, assim, as ramificações do problema, mas aquele problema especificamente, se você tratou, você tratou. Você não tem mais que ficar tratando, não é uma coisa que você vai sempre. É legal, sim, você conversar para as resoluções de problemas, ainda mais se você não conhece a ayahuasca, não usa a ayahuasca, porque a ayahuasca, né, é um puff na cabeça que você meio que, né, resolve tudo, pensa em tudo e tudo durante uma sessão só. Então é legal sim você ter, né, um psicólogo, um analista, sei lá, mas atualmente não é uma coisa que eu tô buscando, até pela exaustão. Eu tô cansada de falar sobre os meus problemas, então eu não quero falar sobre eles. Não mais, né? Na verdade, eu já falo muito sobre eles e, ok, mas eu não falo pra quem poderia me ajudar. Enfim, tudo bem, eu vou tratar. E então, dá pra tratar com remédio. A gente não precisa ficar sentindo essas coisas ruins e a gente tem que tratar também a cabeça, principalmente. Seja qual técnica que você escolher, um psicólogo, um Theta Healing, barras de Access, constelação, reiki, cara, não importa. Só se trate. É possível você se tratar. Até depois eu falei com meu amigo, cara, desculpa, porque ele tentou me ligar depois, né? Simplesmente atrasou a consulta dele, ele não tinha visto o tempo passar. Mas assim, pra mim foi a gota d'água no copo que já tava transbordando, sabe? Eu tô tratando a ansiedade e ainda acontece isso que eu falo, ai meu Deus do céu, as coisas que acontecem. Mas eu fiquei 1h05 esperando, né? Não foi pouco, foi bastante, eu acho. Não sei, pro nível de ansiedade, né, que eu tenho, que é como doença, sei lá, é bastante. Mas depois eu até pedi desculpa pra ele, falei, olha, desculpa, eu descontei em você mais de 30 anos de bolos que eu levei de pessoas que, sabe, não estão nem aí, simplesmente, meu,
some, fala que vai e não vai, fala que vai e esquece, fala que vai ligar, fala que vai aparecer, fala mundos e fundos e não acontece, sabe? Eu até falei sobre responsabilidade emocional lá no meu Instagram. Eu queria muito fazer um vídeo sobre isso. As pessoas não têm noção do estrago que elas podem causar nas pessoas. E até essa pessoa das mensagens, que eu fiquei a noite inteira esperando mensagem e tal. Eu tava até conversando com um amigo há um tempo atrás, que ela falou, eu até voltei a falar com essa pessoa, até porque ela precisava de um favor, alguma coisa do gênero. E aí esse meu amigo perguntou, mas você vai falar alguma coisa pra ele? Não, ele não tem nada a ver com isso, sabe? É o jeito dele e quem não sabe lidar com isso sou eu, sabe? Agora vou eu esbravejar, porque na época eu até tentei, eu falei, meu, não tá funcionando, olha, não rola assim pra mim. Aí quando foi a gota d'água, eu realmente cortei a relação. Mas o problema é meu, infelizmente, né? A pessoa faz o estrago, mas eu deixei ela fazer. Na hora eu não sabia fazer diferente, não sei hoje se já sei, mas de qualquer forma, ele não tem nada a ver com isso. A gente pode conversar sim, mas se ele não muda e eu continuo me prestando a isso, infelizmente só diz respeito a mim. Ele mudar não vai mudar nada pra mim, porque é uma doença que tem em mim, é um problema que tem em mim. Eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Tem gente que tudo bem, né? Tipo, não, se dá, deu, se não dá, não deu. E isso, pra mim, veio de bastante tempo, não é de hoje que eu passo pela mesma situação. E é a mesma situação, exatamente a mesma situação sempre. Que é o que eu falei, é do ciclo e eu tô estudando como quebrar este ciclo em específico. Eu já consegui quebrar vários ciclos na minha vida, mas esse tá sendo o mais longo de se quebrar. Mas eu estou no caminho. Gente, me conta a sua experiência. Você é ansioso? Você tem síndrome do pânico? Como é que é? Você tratou? Você não tratou? Você tá tratando? Me conta tudo. Não vou dizer o nome dos remédios aqui, que eu acho que não precisa, não convém. Mesmo porque São Tarja Preta não ia dar pra comprar. Se você precisar, vá num médico para ele diagnosticar o seu problema e ele te receitar. Ele vai saber melhor, não toma remédio por indicação para esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa é muito sério. Então vai no médico, beleza? Dá para tratar. A gente não precisa sofrer. Eu descobri isso com esse remédio, de que realmente numa crise ele ajuda demais, tá bom? Quero comentários aqui embaixo, quero saber de você, tá bom? Clique em gostei, se inscreve no canal e a gente se fala na próxima. Beijo pra vocês.